Oi, Fala, meus minha amores. gente, Boa chegamos. tarde, linda tarde para você. Está começando o programa mais animado, mais feliz para levantar ainda mais a sua tarde. E animado por causa de você também, né? Porque, afinal de contas, a razão pela qual tudo acontece é a sua resposta, a sua interação, a sua companhia conosco. Olha, deixa eu Vamos falar- junto, hein? Vamos juntos. Deixa eu falar que, chegando já nesse finalzinho de semana, muita gente já está feliz. Por quê? Porque acompanhou desde segunda-feira aqui o nosso Entre Família, falando sobre sem tabus, entendendo melhor o propósito de Deus para dentro da relação ali do casal. Ou será que tem gente que coçou a cabeça, ficou, e agora? O que eu faço? Ah, pegou perpétua, não adianta, você tem que consertar. Exatamente. Não é perpétua, não tem Nós tem vamos redução. falar, caso alguma coisa aí não esteja indo muito bem, como que se resgata a satisfação no casamento? Nessa semana sem tabus, nada melhor de que a gente falar sobre isso. Todos os dias oferecendo a você o lançamento da revista Sem Tabus, que trata justamente sobre relacionamento e sexualidade. E a gente tá só começando. É verdade. Começando. E tem o mês todo, a gente vai estar falando sobre esse assunto muito interessante, muito importante. E hoje, a gente falando sobre como resgatar a satisfação. Mas que tipo de satisfação, hein? São vários tipos de satisfação que deve conter dentro do relacionamento, né, Adoris? Aham. E para quem quiser ainda saber e continuar tratando do assunto, quero só avisar desde agora que na próxima semana, todas as noites, de segunda a sexta, às 8 da noite, nós teremos consultório de casais. Depois eu dou mais informações para você, tá bom? Mas já põe na agenda aí. Se preparem, viu? Repare. E Muita dá aquela coisa. cutucada e fala, você vai estar comigo. É verdade. Tem Exatamente. muita coisa que esse horário não permite, esse horário mais da noite já permite um pouco mais, né? Sim. Para falar para os casais. E se o horário da noite não permitir tudo, você perde a revista. Boa. Exatamente. Amores, temos no programa de hoje a terapeuta de família Dilene Binger. Nós teremos também ainda mais info com Josemar Amai. Teremos a sua interação, teremos um programa cheio de coisa boa para você e para sua família. Contamos com a sua audiência com a gente. Ó, 30 segundinhos e a gente já tá de volta para dar sequência a esse programa bom demais. Simbora, Entre Família no Ar. Prazer ter a sua companhia. E aí, fazendo o que nessa tarde de sexta-feira? Além de assistir o Entre Família, né? Conta pra gente aí também, a gente é meio curiosinho, a gente gosta de saber onde estão os nossos telespectadores, o que andam fazendo por aí. Não é? O que não fazem de bom, né? É porque sexta-feira é um dia peculiar. É. É um dia que você acumula um pouco de cansaço, mas também a gente tem um monte de esperança. O final de semana está chegando, a gente tem mais contatos sociais. Sexta-feira é um dia interessante. Pois é, meus amores, se preparando para receber o sábado, 7º dia, dia do Senhor, como está escrito na Bíblia. Amores, e a pergunta do dia, para a gente saber da sua vida? O que é, Aleixo? Qual é a pergunta do dia? A pergunta do dia é a seguinte: o que você acha que poderia melhorar o seu relacionamento conjugal? Escolhe aí escolhe só umas 10 coisas, tá? Não manda a lista toda que a gente vai precisar, o tamanho da tela talvez não seja possível. Mas escolhe aí uma das coisas. O que você acha que poderia melhorar o seu relacionamento conjugal? E como eu gosto de fazer, eu também quero ampliar a sua pergunta. Essa pergunta: o que você tem feito que você pode contar a experiência que melhorou a sua vida conjugal? E manda pra gente aí. Mande fotos. Não manda não. Pode ser alguma iniciativa interessante. Pode ser. Manda fotos E então? possível. Então manda fotos. 983150249 é o nosso WhatsApp para você responder essas perguntas. Conta tudo pra gente, não esconde nada. Às vezes, de primeira, a gente fala o que falta aí no seu relacionamento para melhorar. Tem gente que para e pensa, não, tá tudo bem. Geralmente homens, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, tal. Diz a lenda que é assim. Você pergunta pra mulher, ela fala, cara, vem a lista. Ai, chora. Aí você fala pro cara e fala, tá bom. A mulher reclama às vezes, né? Tem uma granada embaixo do travesseiro, mas tá bom. Quem nunca? É verdade. Você notou que a sua esposa tá fora de casa faz 15 dias? Mas disse que foi lá, fez compra, tá atrasada. 15 dias fora de casa. Foi visitar, mano. Tá bom. 983150249. Josemar Amai, vem pra cá com mais info. O que temos por hoje? Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Josi. Boa tarde a você aí de casa. Bora saber como melhorar a sua preparação para o Enem? Não é só sobre casamento. Agora vamos focar um pouquinho sobre o Enem, mas depois da vinheta.
Hoje é o último dia para se inscrever no Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Para isso, é só acessar enem.inep.gov.br/participante. As provas estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro na maior parte do país. E como a gente sabe que brasileiro não foge da luta, convidamos uma especialista para te ajudar nessa jornada. Seja para você, para o seu filho, sobrinho, neto ou aquele amigo que está nessa fase. As dicas de hoje podem fazer toda a diferença. Boa tarde, Beth. Vamos conversar um pouquinho sobre Enem. Boa tarde, Josimara. Vamos falar a respeito do Exame Nacional do Ensino Médio. Maravilha, obrigada por aceitar participar. E agora já de primeira, por que o Enem é tão importante para os jovens? Nós temos hoje uma oportunidade que muitas gerações não viveram, que é poder realizar o curso superior numa universidade pública que investe em pesquisa, que te dá condições aí de um desenvolvimento completo. Como esta universidade não é paga, você precisa manter-se geralmente fora do seu domicílio. O Enem é o exame que permite que você curse uma universidade pública e que você tenha acesso aos financiamentos das universidades particulares. Hoje, numa sociedade letrada como a que vivemos, o curso superior já não é diferencial, ele é uma necessidade básica para o jovem aí que enfrenta estes desafios. Maravilha. E olha, Beth, o Enem 2025 também pode ser usado como um certificado de conclusão do ensino médio para pessoas maiores de 18 anos. Qual é a sua recomendação para quem quer seguir esse caminho? Por alguns anos nós não tivemos essa possibilidade e este ano retoma-se. O INEP autorizou essa prova para jovens maiores de 18 anos que por algum motivo não terminaram ensino médio. Estude, organize-se, retome os conteúdos a partir da indicação do edital. Você tem aí aulas disponibilizadas na rede, videoaulas de excelente qualidade. O próprio INEP disponibiliza lá avaliações e dicas. É um momento importante para aquele que em alguma situação da sua vida precisou afastar-se do ensino sistematizado. Beleza, maravilha. Fiz minha inscrição, estou preparado. Agora só aguardando como criar uma rotina de estudo. Até porque, gente, não é só escrever, não, viu? Tem que estudar. Não dá para deixar. O Enem traz questões divididas em áreas de conhecimento. Estas questões são conteúdos contextualizados. Organize, se você ainda não o fez, horários frequentes de estudo, iniciando pelos conteúdos que são mais fáceis para você, para que você não desanime. E vá organizando o grau de dificuldade naquelas disciplinas que você tenha maior necessidade. Todos os dias, não deixe para estudar na última semana. Todos os dias, organize de uma forma escalonada as disciplinas que você terá questões para serem respondidas. Os especialistas em aprendizagem dizem que a melhor forma são a realização de exercícios, de questões das provas anteriores. E não é para chegar lá na hora a gente começar a pedir sabedoria divina, né? Senhor, pega esse conteúdo e coloca aqui. Não, gente, tem que estudar, é uma preparação, não é de última hora. Agora, Beth, qual o impacto do incentivo familiar no desempenho do aluno? Faz toda a diferença ter a família por perto nisso também, né? Sem dúvida. A família acalma, a família ajuda, acolhe e organiza também esta rotina. Pais participativos, na maioria das vezes, conseguem filhos mais seguros. É um momento difícil para o adolescente. Acabou a rotina de 12 anos do ensino fundamental e médio e ele precisa passar no exame
para conseguir a vaga tão esperada. Então, a cobrança dos pais precisa ser equilibrada. Compreender que este menino está cheio de ansiedade e que é um exame que gera aí bastante expectativa. Papai, mamãe, amigos, escolas, unam-se e mostrem a esses meninos que eles conseguem vencer mais este desafio. Maravilha, muito obrigada, Beth, por tirar nossas dúvidas. Obrigada mesmo, viu? Um ótimo dia para você. Ok, boa tarde a todos. Maravilha, né, gente? Tem que se preparar. Então, reforçando aqui, caso você tenha interesse, é só se inscrever no site enem.inep.gov.br/participante. A taxa é de R$ 85,00 e o pagamento pode ser feito via boleto, Pix ou cartão de crédito. Depois desses esclarecimentos, tem que fazer, né? Imagina a oportunidade. E se preparar, não deixar para a última hora, como certas pessoas sempre deixam, não quero apontar. E isso, Josi, e até o pessoal de casa, a gente aqui também, isso ajuda a contribuir com a satisfação para dentro dos relacionamentos também, né? Quando a gente busca, né, o estudo, busca mais conhecimento, mais informação, busca se desenvolver em todas as áreas da nossa vida, vai trazer uma satisfação pessoal e automaticamente também uma satisfação para dentro dos relacionamentos, né? Que é o assunto Se de hoje. tornar uma pessoa melhor para alguém. É. É importante. E olha, gente, no começo, primeira vez que vai participar, fica um pouquinho aflito, acho que não vai dar conta. Mas é interessante você participar, mesmo achando que não estudou o suficiente, que não deu tempo, que não vai dar certo, mas para ter uma ideia de como que funciona. A minha prima, ela queria desistir. Eu falei, não, você vai fazer. E se não conseguir, no próximo ano você estuda, não deixa passar e quem sabe consegue aí também. O importante é não desistir. E eu fico por aqui. Porque pelo menos ela conhece o processo, né? Exatamente. Se não for dessa vez, mas no próximo ano ela já tem uma ideia melhor por ter participado. E aí. aquela dica de sempre, né, minha gente? Se inscreveu, estudou, chega antes, leva caneta. Porque todos os anos volta à mídia aqueles casos de pessoas que chegam depois, chegam atrasadas, ficam chorando no portão. Não. Quem assiste Se a família, não. você tem um filho adolescente, fala para ele essa frase que é muito importante. O Enem não avalia você. Você é mais que isso. Vai lá e faça uma prova que tem a ver com outra questão da vida. Verdade. Que as pessoas elas se sentem aquela pressão por sentir que ele é uma pessoa que o Enem vai definir. Não, Ele é reprovável. ele é reprovável. Não. E com esse pensamento, tira aquele peso todo e você vai mais leve para poder fazer a prova. Não é sobre mim, né? É sobre o que eu estudei ou deixei de estudar. E ainda assim é falha. Josemara Maia, muito obrigada, querida. Até o próximo. Bom Valeu, fim de Jô. semana para você. Feliz sábado. Eu que agradeço, feliz final de semana. E emendou feliz sábado com o final de semana aqui, gente. Feliz sábado a você também aí de casa e para vocês. Um beijão. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, Jô. Vamos retomando a nossa conversa de como é que a gente resgata o primeiro amor. Essa é uma pergunta que eu faço, direcionada ao pastor Robson Que Aleixo. saiu do Enem e foi pro neném. Para os que agora fazem neném. Porque a gente transita de um conhecimento para o outro. Exatamente. Como é que os que fazem neném podem resgatar o relacionamento? Se ele entrou num processo de esfriamento, distanciamento, como é que se volta ao primeiro amor? Eu acho importante a gente conceituar bem o que Deus fala sobre satisfação. A insatisfação ela é um subproduto de um mundo caído. Então a gente tem que entender isso, né? Deus fez o homem satisfeito e satisfeito nele. Ele é a fonte de toda e qualquer situação, é satisfação. E como ele é o Criador que coloca a sua glória em tudo que ele faz, então todo o nosso relacionamento tinha que originalmente ser satisfatório por causa do contato que a gente tem com aspectos de Cristo na criação. Os céus proclamam a glória de Deus e você está diante da glória de Deus te gera satisfação. Você tem um relacionamento com alguém que foi feito à imagem de Deus. Estar se relacionando com a imagem de Deus tem que ser algo satisfatório. Então, Deus fez Adão satisfeito nele e queria e precisava de uma auxiliadora para que ele cumprisse o seu propósito. Mas a satisfação de Adão não começa com Eva. A satisfação de Adão está em Jesus. E Eva é satisfeita em Jesus. E ambos procuram Jesus naquilo que eles fazem. Então, aquilo que o Abinal falou no final do comentário
da Josi é fundamental. Você se satisfaz em Cristo e se torna uma pessoa não somente satisfeita, como fonte de satisfação para outro. Então, a minha responsabilidade diante de Deus é de tornar-me alguém assim. Se você for pegar as bem-aventuranças, você tem alguém que no começo é pobre de espírito, mas ele não se torna um carente de misericórdia. A misericórdia dele o satisfez tão grande que ele se torna um misericordioso. A paz de Deus o satisfaz de maneira tão grande que ele se torna um pacificador. Então essa relação de resgatar primeiro, e aí a gente pode falar de muitos aspectos, a Edilene vai falar muitos aqui, mas as insatisfações sempre começam com a nossa relação com Deus. E elas se resolvem com Deus também, na maneira como Deus falou. Deus manda assim, ó, tá, então agora vai lá falar com sua esposa. Vai lá resolver isso. Mas ela se começa com Deus, ela se resolve com Deus e, em última instância, toda a satisfação é uma satisfação em Cristo. Então há uma satisfação entre nós e o Criador, e essa satisfação, essa plenitude que há entre o Criador e a criatura, numa satisfação plena de resgate, de ter essa vida restaurada, regenerada, do impacto do amor de Deus, me faz transbordar desse amor. Então quem está à minha volta, especialmente quem é aliançado comigo, entrará nesse circuito de satisfação. E eu, transbordando de amor, vou facilitar a vida amando porque eu estou satisfeita, mas não sou um carente, um pedinte de afeto, um pedinte de esmola, de carinho, de amor do outro. Eu tenho para dar antes de receber. Obviamente que a gente está falando de relacionamento que requer também uma troca. Troca física, emocional, e por falar em física, sexual, intimidade, tem tudo a ver com Sem Tabus. Entre em contato com a gente, pede a sua revista, garante a sua revista para chegar na sua casa e somar com você nesse nosso aprendizado sobre satisfação emocional, física, no contato com quem você escolheu para ser íntimo. Vamos pensar juntos sobre esse assunto sem tabus. E até nesse transbordar que você falou, Darleide, pastor também, a gente transborda para uma nova criaturinha também, né? A gente transborda no relacionamento, criando alguém para que também receba esse mesmo amor, esse mesmo carinho, essa mesma troca. E como o pastor até comentou essa semana, né? No momento de um ápice do casal, surge uma nova vida, né? Vida gera vida. Vida gera vida. Essa é a lógica de Deus. Vida gera vida. Essa ânsia que eu tenho por Jesus, ela é satisfeita quando encontro alguém que está cheio de Jesus. Agora, se eu tenho ânsia por Jesus e encontro alguém sem Jesus, essa insatisfação permanece intacta. Verdade. Bom, vamos lá falar com ela que, além de psicopedagoga, mestre em psicologia, escritora, palestrante, terapeuta de casais e família, Dilene Ebinger está aqui com a gente mais uma vez. É um prazer recebê-la. E uma das apresentadoras novamente do programa A Mensagem por Elas. Com certeza, trazendo temas incríveis lá no A Mensagem por Elas. De vez em quando uma espiadinha lá, viu? Consigo, às vezes, a sócia majoritária do Mensagem por Elas. Escritora, palestrante, youtuber, influencer. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, gente. Prazer enorme estar de volta aqui com vocês. Muito bom sempre no Entre Família. Você tem ações daqui também. Já tem umas Tem. Tem crachá. Obrigada. E tudo. Não, eu tenho mesmo. Eu trouxe para mostrar, para não dizer que olha aqui, ó. Olha aí, você viu? Hoje eu lembrei de trazer para poder entrar. As portas se abrem para mim. Muito bom, Dilene, como é que se resgata casamento? Quando ele está perdido, quando ele foi sequestrado pela vida e seus dissabores? Olha, existem algumas coisas práticas para serem feitas, mas a primeira importância que se deve dar é: eu de fato quero resgatar? Né? Porque às vezes os pais querem, às vezes os filhos querem, às vezes a igreja quer, às vezes todo o bairro quer, mas se um dos dois não está disposto, já pôs na cabeça que é o fim, eu diria que nem Deus consegue resgatar, não pela incapacidade dele, naturalmente, mas porque ele respeita a vontade do outro. Porque, Darleide, tudo que você quer resgatar nessa vida, tudo que você quer conquistar nessa vida, dá trabalho. Então, um casamento, para ver o resgate, ele também vai dar trabalho. Eu não posso, só porque estou aqui, né, em rede nacional, dizer que é facinho, é simples e tal. Não.
assim como no começo, a primeira conquista, ela tem uma facilidade de trabalho, porque é a novidade, é a criatividade, é o processo inicial. Depois que você perde isso, você tem que se esforçar um pouquinho mais para poder chegar lá, mas é muito possível. Não vamos dizer que perdeu, já era. Isso é uma conversa para quem não conhece a ação do Espírito Santo de Deus, né? Mas é possível haver o resgate e a primeira questão é o querer, a segunda questão é a presença de Deus. Eu estou colocando essas antes, que eu falei que ia ser bem prático. A terceira seria retomar o diálogo, retomar a conversa. Eu chamo isso de ajustes de fuso horário, né? A gente sai durante o dia, a gente se envolve com dezenas de coisas, cada um tem seus sonhos, suas perspectivas de vida. E se a gente, à noite, não volta para casa para ajustar esse horário, que não é um horário de relógio, mas é um horário emocional, de conexão, do que eu vivi hoje, do que foi o dia para mim, de o que teve de importante, o que teve de mais difícil, de desafiador nesse dia, para que o outro saiba de mim. A comunicação, ela não é uma forma de a gente se conhecer, a comunicação é a única forma de se conhecer. Verdade. E existe dentro da comunicação, a comunicação oral, existe também outros tipos de comunicação. A fala é importante, mas existem outras formas também de comunicar. Então eu penso que seguindo isso, eu quero, Deus está comigo e eu preciso começar a entrar dentro desse processo de comunicação. O que impede isso? Você não me perguntou, mas eu já vou falando. Vamos fazer assim, vamos deixar para o próximo bloco. Inclusive, tem uma história real que a gente vai conhecer de um casal que passou justamente por isso, que a Dilene comentou aqui, né? Alguns de sal. Coceira que dá. Não, algumas... Por conta da chegada de um filho, mudou a rotina, a falta de comunicação aconteceu. E aí, como eles resolveram? Vamos saber mais daqui a pouquinho, depois do intervalo. Venham todos para cá, esse é o seu Entre Família, que já voltou do tempo que foi dado a você para você ligar e pedir a revista Sem Tabus. Você tem interesse por saber mais sobre casamento, relacionamento e sexualidade? Tem alguma coisa que você precisa incrementar, trazer à tona, ter assunto, ter para dialogar com seu marido, com seus filhos também? Há temas importantíssimos que precisa perpassar por toda a família. Como é que você pede a revista Sem Tabus? Bem facinho, só mandar agora para a gente uma ligação para o 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Antes de irmos para o intervalo, Dilene Binger falava sobre a necessidade da comunicação. Parece que temos aquela história chegando por agora, não é, Alice? Sim, a gente fala de comunicação e não fala só de problemas de comunicação, mas fala também de como pessoas normais, como a gente, enfrentando problemas que a gente enfrenta muitas vezes, resolveram esse problema. Tem um VT agora contando uma história que está falando exatamente disso. Vamos assistir. Relacionamentos são como receitas. Exige tempo, dedicação, paciência e às vezes é necessário fazer um ajuste no tempero. O amor pode ser forte, mas isso não significa que ele está imune às dificuldades. E quando a gente fala sobre casamento, a gente sabe que é difícil. Sempre tem um problema, uma dificuldade, mas e aí? Como resolver essa situação? Hoje nós convidamos um casal muito especial para conversar e sentar à mesa aqui com a gente para contar um pouquinho de como foi e como tem sido o relacionamento deles. E agora eu quero convidar a Maíra e o William para sentar à mesa aqui com a gente, por favor. Oi, Lu, boa tarde. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês aqui. A gente que agradece pelo convite para esse bate-papo. A gente sabe que casamento não é algo fácil, né? Vocês estão casados há quanto tempo? 8 anos de casamento e 10 anos juntos. Estar casado é fácil? Tem dificuldades? Eu acho que todo casal compreende, né, que o casamento é uma luta diária. A gente entende que, até ouvi uma vez alguém dizendo que o casamento é o método de Deus de aperfeiçoar o caráter cristão, né? Então, de fato, uma vida de casado não é fácil, mas Deus nos conduz e Deus nos ensina como lidar com as situações de cada dia, né? E a gente ainda tem o contexto que a gente viveu uma fase do casamento
só nós dois e uma fase do casamento com o filho. Então a realidade também muda desse sentido. Eu lembro que quando a gente participou de um encontro de noivos, o pastor que conduziu aquele encontro, ele falou: se a unidade for presente no casamento, ela se manterá se vocês manterem Jesus no topo. E a gente, no começo do casamento, colocamos essa proposta e a gente segue assim até hoje. Nós tivemos uma gravidez não planejada e por causa dessa falta de planejamento, de ter sido algo inesperado para nós, então foi uma mudança que gerou algumas questões no nosso relacionamento. Esse foi o momento de maior dificuldade nesses 8 anos ou vocês passaram por outras dificuldades? Sim, a gente já passou por algumas outras dificuldades no casamento. Mas desde o início a gente optou por sempre conversar, a comunicação assertiva, como os especialistas dizem. A gente sempre procurou colocar em pauta essas questões para que nós pudéssemos entender o que estava acontecendo, para que nós pudéssemos fazer propostas para melhorar. Então, isso fez diferença na nossa vida. A comunicação, ela é muito importante no casamento. Em algum momento vocês chegaram à conclusão de que, não, nós precisamos de ajuda nesse sentido? A gente sempre ouviu muito sobre relacionamento e casamento, inclusive quando o casal tem um filho. A gente se perdeu um pouco nesse contexto da comunicação depois de ter filho, porque, volto a dizer, a gente precisava ter um cuidado com ele e a gente acabou deixando a gente um pouco de lado. E eu me recordo um dia que eu estava chateada ou triste por alguma situação e foi quando você me chamou para conversar e entender um pouquinho do que estava acontecendo. Talvez você até se lembre um pouco melhor do que eu. Eu estava no sofá, chamei para a gente conversar e ali ela meio que se desabou, né? Eu percebi que o cansaço que ela estava demonstrando naquele momento não foi exatamente um cansaço físico, mas era um cansaço emocional, querendo um colo, querendo conversar, querendo falar alguma coisa. E lembro que a gente ficou quase que 1 hora ali conversando e aquele cansaço que ela estava para ir dormir foi dormir bem mais leve, bem mais tranquila. E a partir de então a gente colocou em prática, sempre tirar um dia para a gente, tirar um momento nosso ali sem distrações e assim tem fluído. E quando a gente fala sobre um momento, não significa que a gente tem tempo de separar um longo dia para essa finalidade. Não, às vezes alguns minutos já são suficientes no período da noite. A gente aproveita, seja para conversar sobre como foi o dia, algum contexto da semana, enfim, fazer algo diferente para que a gente se conecte como casal, mas ao mesmo tempo que a gente absorva algum conteúdo para nós, no contexto seja de casamento, pessoal ou de filhos. O casal cristão tem dificuldade, tem desafio? E como que vocês lidam com isso? Claro que tem. Todo casal tem problemas e desafios, mas nós sabemos que Deus, ele é especialista em curar corações, em solucionar problemas. Então, com comunicação, com busca de Cristo, como ela mencionou agora há pouco, estudo da Bíblia. Então, com isso eu creio que a gente pode sim acertar as nossas diferenças, pode sim ter um casamento feliz, um lar onde haja harmonia. E é necessário a gente lutar pelo nosso casamento. E eu diria ainda mais, a gente como mãe, profissional, dona de casa, pode pensar, meu Deus, é impossível separar um momento da semana para essa finalidade de estar com o meu cônjuge, os nossos horários não batem. Alguma coisa a gente consegue fazer, alguma iniciativa a gente consegue tomar. Temos, por exemplo, neste mês o lançamento da revista Sem Tabus, que certamente pode ser uma ferramenta para ajudar os casais nesse sentido, porque fala sobre relacionamento conjugal, fala sobre sexualidade, enfim. Então a gente comentou aqui sobre ter um material para ler em algum momento, por que não aproveitar uma revista que fala sobre o assunto de casamento para trazer benefícios ali para o casal. Procure dedicar um tempo para a família, especialmente para o casal, para que os benefícios que surgirem dessa mudança gerem reflexos também na vida da família como um todo. Como vocês comentaram, que geralmente vocês tiram um dia da semana, uma noite, para ter um momento só de casal. Então eu é que não vou ficar aqui atrapalhando, né? Eu vou pedir licença para vocês, espero que vocês aproveitem a refeição
E é isso, e aproveitem esse momento a dois, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Que bonito. Obrigada, Maíra, William. Obrigada a virem aqui conversar com a gente, contar um pouquinho da vida de vocês. Inclusive, ontem eu vi na rede social que esse casal tirou a noite de ontem para um momento em que eles estavam jogando. Era um joguinho de empilhamento de pecinhas de madeira e enquanto eles jogavam, eles certamente conversavam e faziam acontecer isso que eles acabaram de dizer aqui para a gente. Olha esse trecho aqui da revista Sem Tabus. Criados à imagem de Deus, Adão e Eva foram abençoados com um relacionamento conjugal que se destinava a apontar para além de si mesmos, para uma realidade divina. O casamento paradisíaco de um homem e de uma mulher parece se referir ao mistério da relação espiritual da vida interior da divindade constituída pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós estamos falando sobre relacionamento, nesta grandeza de um casamento, de uma entrega de um homem e uma mulher, numa interação que deva ser para a vida inteira, nós estamos falando de algo que representa, que aponta para a divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aliançados num único propósito. E está no contexto do casamento a sexualidade. A intimidade, que também está intrinsecamente relacionado a quem criou o casamento, Deus. Portanto, tratar de relacionamento nessa dimensão da sexualidade é absolutamente bíblico, espiritual, profundamente teológico. E eu convido você a ter em casa a revista Sem Tabus para estudar sobre relacionamento com profundidade. Tem teologia para você compreender sobre a dimensão do casamento, abarcando a sexualidade como também sendo um lugar de grande necessidade de nós nos debruçarmos sobre esse tema, porque ainda há muito desconhecimento, muito preconceito. Mas nós estamos aqui para ajudar você a fazer essa viagem para aquilo que nós consideramos ser um retorno ao princípio, ao propósito da criação, casamento e sexualidade. Liga pra gente, aliás, manda uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp, 98244-4449. Vamos juntos mudar essa situação em casa. Seu relacionamento tá meio capenga. Vamos injetar aí muito amor, conhecimento. Vamos trazer os assuntos necessários à tona. Vamos abraçar essa realidade junto com a gente no Sem Tabus. Eu convido você a só mandar uma mensagem agora assim, ó. Sem tabus, entre família. Só isso. E a equipe já vai cuidar de você. Sem tabus, entre família. E nós vamos entrar em contato para fazer todo o caminho para você receber em casa essa revista sem que você precise pagar nada por isso. Combinado? 98244-4449. Dilene, tem gente que pensa ainda nos dias de hoje de que resgatar o casamento... Tá, ainda vai, é crente, é coisa de crente, mas sexualidade, sexo, assim, que lugar entra o cuidado com a vida íntima do casal nesse resgate? É fundamental a vida íntima do casal. E a intimidade concernente à sexualidade, ela é só uma resposta ao que o casal está vivendo na sua intimidade emocional. Quando o casal se desconecta emocionalmente, e isso pode acontecer por uma rotina muito pesada, por afastamento um do outro em função da criação dos filhos, como eles colocaram na história, quando chegou a criança, muda a rotina completamente, a criança é uma demanda muito forte, então a mãe se concentra, o pai tem que trabalhar, volta e se concentra também. E às vezes é inconsciente, não é de propósito, o casal vai deixando o casamento e vai apagando fogueira. Aquilo que está pegando fogo mais rápido é o que vai se concentrando. Isso acaba fazendo, muitas vezes, com que haja uma desconexão emocional. E aí, por isso, a vida sexual também vai sofrer, vai ter problemas e dificuldades. Às vezes, as pessoas casadas, elas têm como uma prioridade o sexo para poder dizer assim, não, a gente, tendo isso, a gente está salvo, as coisas estão boas, a gente não se entende bem, mas na cama vai tudo ok.
a gente precisa colocar a cama como um reflexo dessa conexão. Se a cama vem antes, essas coisas não vão se ajustar como deveriam, né? A cama é um braço da intimidade física, mas ela não pode ser uma prioridade. O resultado do que vai acontecer na relação sexual é o que está acontecendo emocionalmente comigo e com meu parceiro. A nossa entrega, a nossa comunicação, a nossa confiança, isso tudo vai dar o link emocional. Então aí a sexualidade vai fluir sem necessariamente ter que tomar isso, tomar aquilo, usar de brinquedinhos, de estratégias para poder funcionar bem, porque o emocional está vinculado. Então a resposta vai ser... Às vezes, até quando o casal está um pouco desconexo, né? Não sei, talvez preocupados com isso e aquilo, não que sejam problemas grandes ali, mais envolvidos na rotina, tal. E quando tem esse momento de relação sexual, há essa conexão, né? Acredito que é algo divino mesmo, né? Essa conexão. E aí parar e pensar, a gente tem que pensar mais na gente. Mais não, a gente tem que pensar na gente, mais na gente mesmo. Né? Priorizar isso. Não, calma, vai dar tudo certo. E tem esse momento de que, querendo ou não, acho que até mesmo os hormônios e tudo mais ajuda a gente abrir um pouco mais a mente, entender, calma, isso daqui vai ter solução, isso daqui também. E vem o diálogo, vem a conversa, tudo é um complemento, né? Mas se houver um afastamento real já, essa parte não vai trazer de volta. Sim, eu digo, né? Quando é algo não tão complexo, né? Às vezes o casal só está sentindo um pouco desconexo devido a uma coisa, Por isso outra que é no dia a importante dia. essa frequência também, mas isso tudo vem dessa conservação da relação, dessa proximidade, dessa prioridade para a relação. O casamento, como uma instituição, ele precisa ter um espaço dentro da relação, né? Hoje a gente sabe que o egoísmo está muito... Eu não sei se já esteve tão grande quanto hoje, porque hoje tem muitas facilidades para uma vida individualizada, né, do que já houve no passado. Então, o egoísmo, o orgulho muito forte, né? Tem que ser do meu jeito, tem que ser como eu quero. Isso não tem vantagem para mim. Hoje, os casais é uma pergunta recorrente dentro dos relacionamentos. O que eu ganho com isso? Eu estou fazendo, mas só eu faço. É uma reclamação recorrente que eu encontro. Gilene, eu dou atenção, mas só eu dou atenção, só eu converso, só eu. Então, parece que é sempre uma moeda de troca. Eu nunca estou disposto a doar, a entregar, a oferecer. Eu sempre fico medindo. E a falta de comprometimento com isso, a gente vê até nos resultados de pesquisas mostrando que as pessoas têm casado menos, mas têm se unido, né? Mesmo que não seja civilmente. Que é a grande diferença. Porque não quer compromisso, né? Entre um ato sexual e um relacionamento sexual. Um ato sexual não precisa de alguém. Esse alguém não precisa ter significado. E não precisa ser alguém da intimidade, não precisa. Estranho. Não há construção, não há construção. É só algo... Só que é cair no fundo do poço com uma pá na mão. Você vai pro fundo do poço cavando. Mas tem acho um negócio interessante, importante, Edilene, de a gente pensar, partindo desse princípio de que o relacionamento sexual ele é colocado como uma celebração de um monte de coisa que aconteceu previamente, né? E eu gosto de pensar que Adão, quando ele olhou para Eva, ele falou, uau! E o texto diz ele falando assim, essa afinal é osso dos meus ossos, carne minha carne. Ele a admira depois que vai, né? Essa admiração, se ela declinar, vai cair todo o resto. Mas essa deterioração da satisfação, ela dá sinais. E é possível identificar qual é o alerta que a gente tem que acender quando percebe sinais de que alguma coisa já... Esse cotidiano onde todo o sistema egoísta do lado de fora começou a interferir dentro de um relacionamento. Vai engolindo, né? A gente vai sendo engolido. É o modo automático que tem se vivido hoje. Então, os sinais visíveis... Eu diria assim, que se você está muito concentrado em outras atividades, os sinais vão começar a aparecer e quando você percebe. Exato. Quando você for se dar conta, já foi bem longe assim. Não é impossível retornar, mas às vezes já foi longe demais. Mas quais são os sinais que você precisaria ficar atento a eles, né? Uma redução da comunicação, uma falta de interesse no outro. Então o outro chega para contar o que aconteceu. Legal, né? Não há modo aquela
Isso, modo é bom, né? Falta alegria, né? Um relacionamento... Eu não vibro com as relacionamento conquistas do outro. satisfatório, a gente, em todos os sentidos, a gente vai pensar num casamento que tenha alguma alegria de ser. Nesse processo da vida, se a gente não usufrui de alegria, o que resta? Dores, cansaço, estresse. O que pode ser o casal mais incrível, que se dá super bem, mas a vida é exigente. Agora, quando se olha para a relação e que alegria há, perdeu-se. Nós, então, temos o grande sinal de que alguma coisa de séria, muito grave, pode ter acontecido. E, gente, o amor não acaba. Queria até te ouvir sobre isso, sobre essa afirmação de Paulo sobre o amor não acabar, mas nós também estamos falando de relacionamento conjugal, que ele não é de todo altruísta, que você não espera nada do outro, que você não espera um carinho do outro, que você não espera uma resposta do outro. Afinal de contas, estamos aliançados, abarcando todos os aspectos, inclusive o físico, o emocional, tá tudo ali envolvido. Então você sempre doa. É difícil você doar e não vir nada, a menos que esse outro esteja dizendo, não quero. E aí a gente volta ao que você trouxe já de pronto inicialmente, que foi, quem sabe se o outro quer. Então tem gente que está entregando, mas o outro não quero, ele esnoba, ele despreza. Enfim. Mas aí já não é uma entrega saudável, né, Darleide? Esse aí já é um movimento que está sendo feito já no sentido da dependência. Eu preciso tanto do outro que eu vou oferecer, eu vou dar. Ele não quer, mas eu vou dar. Você tem que receber, porque você não pode sair daqui. Então a gente já entra num movimento assim. Quando a gente está falando de uma relação saudável, é uma entrega sem espera mesmo. É uma comparação no sentido assim, por que Deus deu o seu filho, né? Ele espera o quê? Que a gente... responda. É isso, aceite o filho. Então, quando eu tô... Ou seja, há uma resposta. Exato. Então, não dá pra gente pensar no relacionamento de altruísmo, numa aliança conjugal com as dimensões que ela abarca, sem que haja do outro uma reciprocidade, alguma medida em que ele esteja sinalizando de que estamos juntos. Tá me dando uma raiva de chamar intervalo? Não é? Porque quando a conversa engata, tem que chamar intervalo. Mas aproveita e pede a revista Sem Tabus, garante a sua. Semana que vem, olha, vai ser a semana que o Brasil inteiro vai ligar. Tô dando essa oportunidade para você ligar agora e já garantir a sua. Manda sua mensagem pra gente, deixa-me ver agora onde no telefone, 21 27 31 21 Sem Tabus. Parece que a gente vai pro intervalo, Abinal. É isso, é rapidinho, viu? Já estamos de volta por aqui falando sobre Pilares da Vida 2. Quer saber mais? Não sai daí, a gente volta já. Você está vendo o que você, Anjo da Esperança, está podendo proporcionar para o Brasil todo e o mundo também? Essa semana toda especial que a gente está tendo aqui no nosso Entre Família, a TV Novo Tempo como um todo, fazendo o lançamento da revista Sem Tabus. Tudo isso está sendo possível, sabe por quê? Porque nós temos pessoas que entendem esse chamado de Deus para abraçar essa causa junto com a gente e levar amor, levar esperança para mais e mais pessoas através da TV Novo Tempo, que tem a rádio, que tem a web, que tem a escola bíblica, que produz materiais como esse, a revista Sem Tabus, que chega gratuitamente para quem solicita, porque você, Anjo da Esperança, está junto com a gente nessa missão. Muito obrigado, tá? E você que talvez não conhece ainda sobre o Anjos da Esperança, olha... É o projeto que mantém a Rede Novo Tempo de Comunicação como um todo, que é mantida apenas por doações. Cada doador nós chamamos carinhosamente de Anjo da Esperança. E os valores é você que define, são dos mais variados. Tem gente que doa 5, 15, 50, 100, 1000, não sei. É quanto você puder. Pode doar 5? Já é uma revista que a gente consegue enviar sem tabus, para chegar gratuitamente na casa de alguém porque você pagou. A pessoa pede, recebe de graça porque você pagou. Quantas revistas dessa você quer enviar hoje? Quer enviar, vamos colocar aqui, 5 revistas. 5 revistas, então vai dar R$50. Olha aí, quer fazer agora o seu Pix? É isso, acertei? 5 revistas, R$50, né? Não dá para fazer o quê com R$50? Pouquíssimas coisas. Você vai no mercado, sai com uma sacolinha, dependendo da situação, né? Mas ajude a levar esse alimento espiritual para mais e mais pessoas, tá bom? Chave Pix aparece aí na sua tela. Doe agora mesmo. anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. É isso? Bora pro Na Prática? Vamos, amigo. Eu errei alguma coisa ali, não? Não sei. Eu tô aqui tentando saber. Eu fiquei pensando, será que eu errei o cálculo ali? Que o pastor Aleixo rindo? O sentido foi preciso. Foi?
Foca no sentido. A gente vai ter que voltar. Depois eu volto no YouTube aí pra ver, hein? Mais uma razão pra você assistir o NT Play. Não dá dica, fica por isso. Fica por isso mesmo. Vamos daquele nosso momento, abafa o caso, é verdade. Mas eu tô contigo, amigo, não sei o que foi. Então tá. E vamos seguir aquele Mas momento que a gente chama de na prática. Joga na tela por aqui. Pilares da Vida 2, de Lene Binger vai comentar com a gente. Comunicação autêntica e efetiva é um dos pilares, não é isso, galera? Isso. Comunicação autêntica e efetiva. Afetiva. Isso, porque às vezes a comunicação autêntica, se não for afetiva, pode parecer muito rude, né? Então eu preciso falar a verdade, eu preciso realmente me comunicar, dizer o que eu sinto e penso, mas eu preciso lembrar que existe um afeto entre nós. Então eu não posso simplesmente jogar isso de qualquer jeito. Não é uma conversa patronal. Exato, né? Nem autoritária. É um diálogo que se forma. Mas aí é um diálogo com uma pessoa que eu amo, que é importante para mim. Então eu preciso passar todas essas informações de modo que seja acessível a ela, que seja compreensível e que não cause uma estranheza entre nós depois de um diálogo. É uma resposta é uma pergunta que é muito recorrente para mim. Toda vez que a gente vai dialogar, a gente briga. Justamente porque não é um diálogo, né? É justamente eu quero convencer você a pensar como eu penso. Eu quero que você entenda, não o meu ponto de vista, eu quero que você mude o seu ponto de vista. Então, quando esse é o espírito na hora de uma comunicação, de uma conversa, vai dar briga, vai dar encrenca, vai dar ruim. Chega com um bloqueio na mente, né? Claro. Eu só vou falar, não quero nem saber de ouvir. A pessoa fala e parece que Exato, eu já estou pensando numa resposta. E isso não é uma comunicação afetiva. Então, a comunicação autêntica e afetiva é aquela em que eu vou expor os meus sentimentos, eu vou colocar e o outro vai me acolher afetivamente. Essa é uma comunicação correta para a relação conjugal, né? Não eu consertar você. E a oração para poder, antes dessa conversa, orar bastante, né? Para Deus dar iluminação e amolecer o coraçãozinho duro da outra pessoa e o nosso também, para poder se abrir. E peraí, eu tenho que entrar nessa conversa sabendo que eu vou ter que mudar algumas coisas também. Vai falar coisas que eu não vou gostar. Santo, fala com ele que eu não tô com paciência. E a lógica da oração um dos dois, pelo menos, tem que exatamente a fazer mesma que essa que a Edilene falou. Porque a oração é você estar sabendo que está conversando com uma outra pessoa. Você não é mandar um comando para Deus. Tipo, Senhor, eu acabei de preencher esse cheque aqui, o que falta é a sua assinatura. Deus fala, não, né? A oração, ela só tem poder quando ela é em tom de submissão. Isso aqui, a gente tem que falar 1 milhão de vezes, né? A lógica de um relacionamento é complementar. Deus nos fez nos complementando. Então, você não vai se satisfazer com o espelho. Quando ela é afetiva também, a gente precisa lembrar que ela não vai ser agressiva. Então, assim, lógico, a oração precisa permear tudo, mas eu já vou sem proteção. Eu vou aberto para receber o que você tem que falar. Então, eu vou desarmado para essa conversa. E isso enriquece muito. Eu ir desarmada afetivamente para te ouvir faz você se derreter, você abre o coração, você compartilha. E esse compartilhar honesto, autêntico, é o que faz essa relação crescer. Né? É o que constrói e não destrói. Então, é bem importante. Lene, essa comunicação, nesses termos, ela vai propiciar um aprofundamento da intimidade do casal. Que existe transparência, confiança. Ao mesmo tempo que, para ela acontecer, requer-se também um nível de intimidade. Para que eu me abra com alguém, sabendo que esse alguém está disposto a me ouvir afetivamente. Isso. Então, algo alimenta o que vem primeiro, né? Mas o que vem primeiro? A afetividade vai favorecer isso. Por isso, eu fiz questão de colocar afetiva na pergunta. Não só autêntica, mas afetiva. Então, eu não posso ter intimidade com o outro se a gente não teve a comunicação primeiro. Então, se eu estou todos os dias aqui, né? Eu venho ocasionalmente, mas vocês estão todos os dias. O nível de intimidade de vocês é muito diferente do meu para com vocês. Porque vocês estão todos os dias no programa. Então, a convivência Por isso que a gente acha você legal. Ah, pois é, né? Todo dia. É melhor vir de vez em quando só. Por isso que eu já fiz meu crachá ocasional. Sucesso desse relacionamento. Muito bom. Exato. Isso é importante. Sucesso da amizade que tem um final de semana, tem mês de férias. Mas casadinho, ó, dia e noite. É verdade, né? Intimidade emocional e física. Tinha que terminar o argumento, desculpa. Mas foi mais forte que ele. Foi muito mais forte. E parte o próximo dessa checklist intimidade, tá ali, né? ó.
só, já passou pela sua fala também, intimidade emocional e física. Isso. A intimidade emocional é o compartilhar o que se sente e o que se pensa. Isso é emocional. E física é o toque. Beijo, abraço, carinho, carícias, o sexo, né? Então, tudo isso faz parte da intimidade emocional e física. Eu, basicamente, eu segui uma ordem, né? Primeiro vem a comunicação, a sua dúvida anterior. Tem que se comunicar, essa comunicação vai crescendo. E esse crescimento indica processo de intimidade, né? E Um até degrau, esse uma escadaria. crescimento indica que no primeiro momento dessa comunicação, talvez não seja... Não conte tudo, não abra tudo. E não vai ser tão legal assim, mas continuar, né? Tá aprendendo a nadar, né? Você não vai... Você bota o pezinho, vai botando a perninha. Verdade, vai entrando, sentindo. até que você vai começando a sentir. Todo relacionamento é assim. E a intimidade, ela tem que ser intencional, né? Precisa. O relacionamento precisa ser intencional. Essa coisa de, eu olhei, me encantei, isso é meio hollywoodiano, né? Deixa rolar, não. Isso é dorama, é um negócio assim que na prática, na vida real, vamos fazer acontecer. E se a gente não tiver essa perspectiva, não acontecerá. Não se mantém, não se mantém. Você decide ser íntimo. Isso mesmo. Porque na banguela não rola. É isso aí. Se você não sabe o que é banguela, Não é falta de dente. Não. Pergunta pro Abinal. Pergunta pro Abinal. Próximo. Quando tá acabando a gasolina, que a gente sabe, né? Solta na banguela. Admiração e reconhecimento. Isso aí é um pilar mega importante. Eu não consigo conviver, respeitar, compartilhar, se eu não admiro, né? A admiração é muito importante. E às vezes é perdido isso porque eu falo 10 vezes para você, falo 10 vezes pro meu cônjuge, amor, não faz assim, amor, eu não gosto assim. Outro ignora. Então eu vou perdendo a admiração, essa referência vai declinando. Então a gente escutar o que o outro fala é importante. Por exemplo, tem uma coisa muito simples. Eu não tô pensando em coisas assim, não. Eu tô pensando numa coisa do dia a dia. Exemplo, a esposa gosta que o marido esteja com pijama que combina, né? Porque pijama combina, viu? Os homens que estão aí. Não, olhei pra você, foi ocasional. Eu vou até virar pra cá, assim. Foi assim, só era uma posição que eu tava. Então, ela gosta de vê-lo de pijama, o pijama combinando, bonitinho e tal. E ela fala pra ele isso. E ele ignora. Fala, não, eu prefiro dormir sem roupa, eu prefiro dormir com aquele samba-canção que o elástico já laceou e tal. Daquela camiseta que ele ganhou do vereador da campanha de 90. Pode ser até da igreja, né? Quebrando o silêncio, uma coisa assim. Então, ela tá lá com aquela... Ele tá lá à vontade, porque tá dormindo. O Caleb ajuda, né? Não, ainda tem ganhar esse monte. Me dá a montanha. Tem outra ainda, viu? Casa aberta. Tem umas boas, assim, né? Então, a dificuldade Só citou a camiseta que tem no meu guarda-roupa. Não, mas eu nada a ver. Sem tabus é boa, vamos fazer essa. Essa vai ser daqui do programa. Mas só quando eu estiver aqui, pode usar. Eu tenho uma de campanha evangelística que é melhor. Volte pra casa. Volta, filho. Volta, filho. Então, é importante a gente falar que esse dar ouvidos, assim, essa demanda, isso também faz você se admirar. Né? Às vezes você não é muito legal assim para se vestir, não combina muito as coisas, mas o outro admira quem combina, Então você tem que estar ligado nisso. Porque você às vezes quer agradar um patrão, você quer agradar lá na faculdade, a galera, mas por que não fazer isso dentro de casa com o cônjuge, enquanto quando você faz, né, tal, o outro olha e fala, uau, mexe com o outro, né? Eu tô falando diversas coisas, por exemplo, deixar a barba, o outro gosta, não, mas eu tiro, eu não gosto, tal. Por que não fazer essa coisa para o outro admirar você? Né? Intencionalidade, eu quero ser admirada pelo meu marido, então eu preciso trabalhar isso dentro da cooperar relação. com essa admiração. Para você ser admirado, você precisa ser minimamente admirável. Não tem nada de admirável, como é que o outro vai admirar? Isso mesmo. E há um problema histórico para homens em relação a isso. O mundo ele é desequilibradamente masculinizado e por mais que se transite 1 milhão de ideias e formas, ele não deixa de ser. E a sociedade se constrói a partir de violências e de uma masculinização que não é bíblica. Então, homens têm dificuldade de admirar. Por quê? Porque ele se admira e todas as referências de admiração que se constrói culturalmente são de homens. Então ele gosta de futebol e o herói dele é um homem, ele gosta de política e o político admirado dele é um homem, então todas as coisas boas e fantásticas da vida dele, ele só conseguiu chegar em homens, então ele não consegue admirar mesmo. As sociedades mais
homossexualizadas da história, são sociedades que se constroem a partir dessa cultura. Um grego não admira uma mulher. Isso é muito interessante que você colocou, porque a gente até nem vê muitas mulheres em posições né, de destaque na sociedade e na igreja. E na igreja, também. Em todos os lugares. O mundo Exato. É um mundo macho. Então, as mulheres têm mais facilidade nesse processo de admiração e os homens, se forem admirar mulheres, podem parecer a um julgamento popular meio fracos. Como assim? Você acha que uma mulher está conduzindo bem isso e tal? Por causa da questão machista. Então, é bem interessante. E completando ali o reconhecimento, né? A valorização, validação é muito importante para construir relacionamentos saudáveis. Obrigada, amor. Olha, eu me sinto segura ao seu lado. Nossa, você cuida da gente muito bem aqui em casa. Você faz... Então, é o reconhecimento. E você até pra precisa ser transformado. Essa pessoa que não admira outro que não seja espelho, ele precisa ser transformado. Precisa dar um passo para trás, repensar e ver. Porque Jesus não é uma figura masculina admirável socialmente. Ele tem que ser um John Wayne. Jesus tem que ser cowboy. Ele não é cowboy. Ou seja, você, ao mesmo tempo que é dito, como eu disse, o outro tem que ser admirável, quem olha também precisa ter olhos transformados para ver o admirável no outro. Sim, exatamente. Porque todos temos alguma coisa a ser admirado. Sim. Você não casou com uma pessoa inadmirável. Alguém, você admirou-se em algum momento e veio para essa intimidade. Obviamente, se não houver os cuidados todos que nós estamos listando, e vamos listar um outro aqui que já foi pontuado, mas estamos fazendo esse checklist, a gente precisa também buscar esse olhar transformado, né, Binal? Pois é, até antes de eu mencionar esse último aqui, aproveitar você de casa e fazer um exercício rapidinho, né, minha amiga, meu amigo, e fazer, sabe o que, Darleide? Mandar uma mensagem para o marido, para a esposa e destacar um ponto. Algo já hoje. Agradecer algo hoje, agora, destacar um ponto que você admira nele, que você admira nela. Faz isso agora, viu? Pega o celular aí rapidinho, faz isso, manda mensagem ali e fala, ó, admiro muito tal ponto em você. Né? Fala alguma coisinha antes ali, de amor, tá, só para não levar aquele susto. Eu estou escutando uma coisa aqui, ó, alguém está na sala dizendo assim, mas eu não admiro nada. Lembra de quando casou? Amor, eu sempre admirei. Exato, é que isso já é uma consequência da relação adoecida, né? Eu fiquei tanto tempo longe que eu já não enxergo quem o outro é de verdade. Eu só me vejo na relação. Então, quando eu só me vejo, eu perco isso. Então, esse exercício é muito bom. Né? Se obrigue, intencionalidade, se obrigue a todos os dias fazer. O que eu vou agradecer hoje? O que eu quero? E isso vai voltar. Que é o que a gente ensina para os nossos filhos, né? Começa a reclamar. Ó, calma, olha, seja mais grato pelas coisas. E a gente está agradecendo pelo nosso casamento, pelo nosso cônjuge, pelo quê, né? Então faça isso. Fechando aqui propósito e projeto de vida em comum. A gente tem 1 minuto, ou menos até para falar desse. Estouramos já o tempo. O que dizer? E não há relacionamento de sucesso se não houver um projeto juntos, um propósito juntos. Geralmente, esse relacionamento, o grande propósito da vida é criar os filhos, quando se tem filhos. Então, por isso que muita gente vai vivendo. Quando os filhos vão embora, esse casal precisa descobrir um projeto, uma grande viagem, uma construção de uma casa, algo em comum, uma missão, os dois juntos. Então, isso é fundamental que haja. Pensar no futuro, uma construção, projeto, isso é fundamental. Verdade. Amores, vem aqui comigo que eu quero lembrar para você mais uma vez sobre a revista Sem Tabus, um apoio, um suporte para você receber em casa, cuidar do seu relacionamento, da sua vida íntima também. Isso pega pesado para muitos casais, sabiam? É dificuldade que muitas vezes precisa só de um ajuste para que então deslanche a vida íntima de um casal. E isso passa por diálogos, essa construção que é necessária nessa vida a dois. Precisamos saber qual é o propósito de Deus para o casamento, qual é o nosso propósito neste casamento, enquanto está disposto a mantê-lo vivo, satisfatório, feliz. Manda uma mensagem agora, não, liga pra gente no 0 operadora 12 21 27 31 21. Garante a revista Sem Tabus, vai chegar na sua casa sem que você precise pagar nada por isso. Garanto para você que fiz com muito carinho a Escola Bíblica Novo Tempo, os Anjos da Esperança, todos nós de mãos dadas para você ter um material que possa ser assim, um momento de, a partir da leitura, você deixar fluir esse relacionamento e vivê-lo cada vez mais e melhor. Amores, também eu aproveito para lembrar para você que nesta próxima semana, a partir da segunda-feira, vai ser de 9 a 13 de junho, todos os dias, de 9 a 13 de junho, a partir das 8 da noite, ao vivo, nós faremos um consultório de casais. O assunto vai ser casamento e sexualidade. Começa na segunda-feira, às 8 da noite.
Nós estaremos juntos ali com especialistas, mas também teremos um momento de abrir a Bíblia e conversar com você sobre o tema proposto. A Semana Sem Tabus, chamado Consultório de Casais. Relacionamento e intimidade a partir das 8 da noite. Roda o VT para fixar essa informação para você. O desafio para mim, na verdade, muitas vezes é educação, né? Para educar os filhos, é meio complicado, né? E o financeiro também, né? Isso engloba todo o casamento. Agora a gente tem 2 filhas, uma de 5 e uma de quase 3 anos. E, claro, momentos sozinhos são um pouco mais raros, né? Eu acredito que quando existe o amor, existe o perdão. E quando Deus está na nossa vida, o perdão, ele é fácil, não é difícil. Na semana especial Consultório de Casais, a terapeuta Darleide Alves quer conversar com você sobre casamento. Traga suas perguntas e experiências e vamos falar sobre desafios, intimidade, traição, emoções e o plano de Deus para que você seja feliz em seu relacionamento. Dos dias 9 a 13 de junho, às 8 da noite, aqui na Novo Tempo. É isso, meus amores. Encontro de casais, de 9 a 13 de junho, às 8 da noite, uma semana inteira. E você é o nosso convidado. Afinal, você é o nosso alvo. Chegar à sua casa e levar mudança, transformação. Nós temos encontro marcado, não pode faltar. Estaremos ao vivo, respondendo às suas perguntas, inclusive. Vai ser um tempo maravilhoso. Eu espero você. Nós vamos para o intervalo. É o tempo de você ligar e garantir a revista Sem Tabus por agora. Semana que vem, vai ser a semana real de lançamento. Essa agora é para você garantir mais facilmente chegar primeiro na sua casa. O nosso telefone 21 27 31 21. Esperamos você. Até já. Estamos de volta. Você já está cheio de ideias já sobre como reacender, como voltar àquele momento de satisfação? Sim, sempre há coisas para se fazer e nunca se esqueça que existe um poder disposto a você para realizar aquilo que você não tem poder para realizar. Mas não se esqueça, a sua vontade, o seu querer está sob a sua responsabilidade, inclusive naquele compromisso que temos com o nosso desenvolvimento pessoal. A primeira obrigação que temos para com Deus e os homens é o desenvolvimento próprio. A gente precisa pensar nisso. Aqui você ouviu e se deve repetir muitas vezes. Se você continuar assistindo o programa, você vai ouvir isso muitas vezes e leve a sério. Não só procurar admirar alguém, você também precisa assumir a responsabilidade de se tornar uma pessoa admirável. E que é um dos passos que são importantes, decisivos e extremamente eficazes para isso? Leitura. Você pode pensar assim, mas eu não gosto de ler. Pois é, mas você segue um Deus que gosta de escrever. Ele escreve e muito. E as coisas mais importantes que ele deixou pra gente, ele escreveu bastante. E a gente tem à disposição grandes livros. Esse momento aqui do momento literário é uma dica de algo que está perto. Você pode, assim, ter contato com boas leituras, fazer um compromisso e se desenvolver. Dá uma olhadinha, assista esse VT nessa dica que é de um clássico. Olá, sejam bem-vindos ao Minuto Literário. Hoje o meu desafio é diferente para você. Hoje a leitura é um pouquinho mais densa e eu te convido a ler ao longo das suas semanas para conhecer a história da nossa igreja. O livro é O Grande Conflito, de Ellen White. Aqui ela revela de uma forma histórica e também profética sobre como foram os tempos da nossa igreja primitiva até os tempos finais da nossa igreja futura. É um livro que compartilha muitos conflitos de fato, mas que principalmente a mensagem de esperança, que Deus cuidou do seu povo até hoje e não deixará de cuidar de nós até no futuro. Então, super dica de livro excelente para você. É um livro transformador. Existe o antes e o depois de ler esse livro aqui. Quer mais dicas de livros? Eu sou a Gabi Saltier, do Falei com Amor, e tenho muitos livros bons para continuar compartilhando com vocês. Tão importante, um dos livros mais importantes da história do mundo, hein? Falo isso sem medo de errar. Se você não tem esse livro, porque eu sei que falo para muita gente que já adquiriu, recebeu, ganhou esse livro, você viu aí no site cpb.com.br, você acessa o site e você vai saber facilmente como esse livro chegará até você. Interações chegando. Bora pra tela. Laura Moraes já começa com as interações dizendo o seguinte,
Acho que o que mais poderia melhorar é a comunicação. A gente perguntando, né, o que poderia melhorar no seu relacionamento. E ela diz, queria que a gente tivesse mais momentos de conversa sem celular e sem distrações. O celular é uma reclamação que acredito que você deve receber constante, né, Edilene? Atrapalhando as comunicações e relações do casal. Com certeza. Se ela gostaria de ter mais, ela pode criar esse momento. Mesmo que o marido não esteja disposto, me parece que pela forma como ela coloca, né? Ele fica com o celular e está distraído. Então ela pode se aproximar e fazer as perguntas do tipo, o que você teve, o que aconteceu de melhor nesse dia? E também pode perguntar o que aconteceu de mais desafiador. Através da resposta dele pode surgir mais perguntas. Então é um espaço que ela vai começando a abrir, porque intimidade é um espaço, não é um espaço físico, é um espaço emocional que se abre dentro da relação. Então ela vai chegando devagarzinho e ela pode obter o resultado que ela deseja. E esse devagarzinho é importante, porque se chega bruscamente, né, que você só fica nesse celular e que não sei o quê, piora a comunicação. Não é uma comunicação, como a gente colocou em um dos pontos ali, né, uma comunicação passiva, afetiva. Por isso ela não precisa dizer, senta aqui, vamos conversar. Essa frase traz gatilhos muito ruins de que quem usava essas frases no passado eram os nossos pais. A gente precisa ter uma conversa. A gente precisa conversar. Então, usar essa frase com o cônjuge hoje não é uma frase muito sábia, porque os gatilhos emocionais são disparados e as emoções vão lá para trás numa referência de memória. Então, é importante já se perguntar como foi o seu dia. Para uma pessoa calada, já traz uma resposta. Foi bom. Também não é uma pergunta legal. Então, a pergunta seria, o que teve de melhor no seu dia hoje? Ou o que foi mais desafiador que você encontrou hoje no seu dia? É uma pergunta que pode trazer uma resposta um pouco mais complexa, dando espaço para uma conversa. Mas ninguém que é cobrado e pressionado gosta. Então, isso não é uma coisa para você, sabe, apertar o outro na parede para falar. Você vai começando, vai construindo. Lembra que construção é um dia após o outro. Uma coisa muito legal é conversar com adolescentes, minhas filhas na escola, por exemplo. Se eu falar assim, e aí, filha, como é que foi na escola? 2 palavras. Foi legal. Falei, filha, e a prova de matemática que você estava preocupada? Aí a conversa é longa. Mas quando fala e aí, já é um sinal de que você não está inteirado da vida do outro. E aí? E aí é uma pergunta que eu posso fazer para absolutamente qualquer pessoa. Tem mais interação chegando aqui da Simone. Eu e meu marido combinamos um dia da semana de ter o nosso date. Um momento nosso com celulares longe, percebemos que esta simples ação melhorou muito o nosso relacionamento. Cada quarta é um que cozinha para o outro, demonstrando o amor em forma de comida e principalmente tempo de qualidade e toque físico. Perfeito. Noite de encontro. Perfeito, é isso aí. Proposital, né? Bem. Intencionalmente. Intencional. Obrigada, Simone. Tem mais uma chegando pra gente. Gostaria de ser ouvido sem ser interrompido quando estamos tentando acertar algo numa conversa. Ela sempre me interrompe para justificar suas ações ou palavras, para dizer que ela está certa e eu errado. Já nem falo mais nada. Aí ela reclama que eu não falo. Difícil. Já nem falo mais nada. Em algum momento, Edilene, quando você falava, eu iria trazer esse tema. Ainda bem que ele apareceu agora. Chega uma hora em que o outro cansa. Porque isso se repete muitas vezes, assim, dá uma preguiça. Ai, que preguiça de falar. Tá, não vou falar mais. Essas interrupções, elas podem ser por 2 maneiras. Primeiro, precisa avaliar essa pessoa. Às vezes, ela é um TDAH, né? Ela não consegue ouvir mesmo. Então você conversa assim, toma esse comprimido que eu preciso falar com você. Precisa de um diagnóstico, um acompanhamento para diminuir. Você sabe que hoje se encontra muita gente nessas condições, isso dificulta muito o relacionamento. Às vezes a pessoa não sabe o que tem, só sabe que fica interrompendo. A ansiedade é muito alta, então eu não consigo terminar de ouvir a sua frase. Uma outra questão que pode acontecer é que quando eu vou falar alguma coisa, eu estou sempre, não intencionalmente, mas acusando o outro, né? Olha, você e tal. Então, se eu começar a mudar o meu discurso numa conversa e falar assim, olha, eu me sinto triste
quando eu não sou atendido nesse sentido, eu me sinto chateado, quando eu fico sozinho até tarde da noite, eu me sinto abandonado, eu me sinto... Então, quando eu mudo um pouco o meu discurso dizendo não o que você fez para mim, mas como eu me sinto diante de uma realidade que eu estou experimentando, o outro não precisa se defender, porque se é você que está sentindo, eu não posso dizer, não, você não está sentindo isso, né? Não faz sentido eu falar sobre isso. Então, eu vou ouvir um pouco mais, porque eu estou entendendo. A outra dificuldade é eu lidar com os seus sentimentos, né? Eu não consigo lidar nem com os meus, então eu fico impedida de lidar com os seus. Então, se você olha para mim e fala, eu estou muito triste, aí eu falo assim, mas eu não gosto de ficar triste. Então é o seguinte, não fica triste e tal, então eu não dou essa margem para te receber. Por isso, é importante, primeiro, o diagnóstico pessoal. Fora quando a gente nomeia errado, né? Eu tô com raiva, não tô triste. Isso mesmo. Um dos pontos que acontece também, às vezes, eu acredito que seja o quê? A pessoa, ela chega, descarrega, fala, a hora que é a vez do outro falar, ai não quero mais falar sobre isso, ai, deixa... já falou tudo. Depois de 3 dias falando alguma coisa, quer aí saber? Pessoa... Eu não vou falar nada. Aí a outra pessoa tá aqui para falar e aí pronto. Relacionamentos são desafiadores, não? São desafiadores, mas são maravilhosos. E a gente não consegue viver que sem mulheres falam bastante, se queixam bastante, que o grande perigo é quando a mulher cala. Mas eu diria que quando um dos dois, que antes falavam, buscavam, não veio, no dia que silenciar, perigo. Temos dificuldade. Vou lembrar daquele casal lá de Cantares, que ele bate a porta, ela não abre, ele insiste, ela não abre, houve um silêncio, ele foi embora. Então, às vezes, nessa dificuldade toda, a gente se perde e já era retornar. O casal de Cantares retornou, graças a Deus. Tem uma interação por aqui. Vamos lá. Luciana Batista, decidi parar de querer ter razão o tempo todo. Parece besteira, mas ceder em algumas coisas ajudou muito a diminuir os conflitos e aumentar a paz dentro de casa. A gente acabou de falar isso. Não escolha suas batalhas. Acabamos de falar sobre isso, né? Basicamente sobre isso que a gente estava falando, né? De você não precisa ter razão o tempo todo, você aceita o outro, ouve o outro, vê o sentimento do outro. Isso é fundamental, né? Respeito. Paz tem um custo maravilhoso para se pagar e obtê-la. Meu amor, muito obrigada por mais uma vez vir ao Entre Família. Você e o seu crachá, sempre muito bem-vindos. Pegar ele logo. Obrigada por hoje. Segue Dilene Bingri lá no Instagram. Tem encontro de casais, tem livro, tem mentoria, tem o que você quiser. Tem palestras, tem pregações, está no YouTube, está em todo lugar e aqui no seu Entre Família. Muito obrigada. E está na Mensagem por Ela, que vai ao ar às sextas-feiras. Às-feiras, às 22 horas. 22 horas. Tá tudo lá. Aí tem na sexta-feira o programa A Mensagem por Elas. São 4 apresentadoras. A Dilene é uma delas que está uma vez por mês por ali. Vai lá e acompanha tudo bem bonitinho. Pastor Robson Aleixo. Eu vou aproveitar esses segundos que tem. A primeira parte é responder uma pergunta que me fizeram faz uns blocos atrás. O amor não é essencialmente um sentimento. O amor produzirá sentimentos inevitavelmente. O amor pode gerar tristezas, o amor pode gerar fúria. O amor gera decepções, o amor produz alegrias. Mas o amor é um estado de ser, é um estado de vida. Quando se perguntou para Jesus o que era a lei, ele falou que a lei é o amor. E quando se ele pergunta qual é o formato do amor, ele vai dizer a lei. Por quê? Porque a lei resume regras de relacionamento. O amor produz vida. E as regras protegem essa vida. Portanto, essas regras que você ouviu falar agora, de dedicar tempo, dedicar respeito e manter admiração, isso tudo é para proteger uma vida que o amor gerou. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Isso não significa que, obviamente, ele não é um sentimento. É algo a que você se entregou. Há algo que Deus expôs para você e disse, essa é a vida que eu quero. Você se rende a essa vida e coloca-se para que o amor regulamente a sua vida. Se você sair do amor, você acaba e ele não. O amor jamais acaba. Portanto, se você quiser viver eternamente, você tem que viver em amor. Romper com o amor é romper com a eternidade. Permanece a fé, permanece a esperança, permanece o amor. Todas as outras coisas vão passar. A ciência passará, a profecia passará, tudo passará. O amor permanece e quem permanece nele também. Quando a gente fala de uma mensagem, de uma linguagem e de uma eternidade, ela sempre vai começar com uma mudança de perspectiva. Presta atenção no que eu estou dizendo.
nós temos duas maneiras de ver e pensar a nossa história. Ou você está sentado numa carruagem com os olhos todos para a estrada, olhando para trás e pensa todo o futuro a partir de uma vida que passa e você vai acumulando histórias, ou a gente vira totalmente as costas para o passado, como numa estrada, vai olhando para o futuro, para tudo que está vindo e de costas para tudo que aconteceu. E Jesus vai fazer você virar quando ele chega. Veja, quando ele chegou para João e começou a revelação do Apocalipse para João, ele fala assim: João, o que eu estou falando para você, escreve, vou te dizer as coisas que vão acontecer, mas esse é um dos textos mais importantes do livro do Apocalipse, porque ele diz assim, ó: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candeeiros de ouro. João estava olhando para uma perspectiva. Ele pensou essa revelação, e quando a voz que revelava o futuro para ele, essa voz falou de costas para ele. Ele falou: volta. Toda perspectiva de futuro é, portanto, uma mudança radical de perspectiva. Ele falou assim: volta, vira, olha para outra direção. E para que você tenha confiança na semana que vem, você precisa recordar o que aconteceu semana passada. E para que você compreenda o ano que vem, você precisa também compreender as coisas que aconteceram no ano passado. E muitas vezes, para que você dê significado para o que aconteceu no ano passado, você precisa entender que a estrada é longa. E ela não se resume ao ano passado, ela não se resume ao dia de hoje, ela está dentro de um contexto de pessoas que decidiram viver para sempre. Se nossos relacionamentos fossem relacionamentos para semanas, muitas das coisas não precisaríamos ligar. Mas nós estamos falando de viver para sempre. E quando é para sempre, a gente leva a sério tudo e vai olhando das perspectivas da eternidade. Deixe Deus eternizar suas decisões. Pense na perspectiva da eternidade e as decisões serão muito mais sábias. Muito obrigado, pastor Aleixo. Segunda-feira vamos falar sobre quando as conversas virtuais roubam espaço dentro do diálogo. Não percam. Tchau, queridos. Bom sábado.